iHostage é um novo filme holandês de suspense que acaba de chegar na Netflix. O filme vai se inspirar em um relato real sobre um sequestro que aconteceu em uma das lojas da Apple na Holanda e também sobre os seus desdobramentos, usando muito bem os seus núcleos para conseguir contar muito bem essa história. Hoje irei falar sobre este filme primeiro sem spoilers, no contexto mais geral e depois com mais spoilers falando sobre alguns aspectos bem pontuais ali da trama. Mas antes, como sempre, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo. Assim é uma métrica interessante para eu saber que vocês querem mais e trazer cada vez mais vídeos aí de lançamentos da semana. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, muito importante, assim vocês não perdem nenhum outro conteúdo maravilhoso que eu for fazendo aqui no canal. Comentem aí embaixo o que acharam do filme, se ajeitem na cadeira, fiquem bem preparados, não vão em uma loja da Apple hoje e vamos juntos falar sobre iHostage. iHostage vai utilizar muito bem os seus núcleos para conseguir contar essa história. Isso porque logo no começo do filme ele vai nos apresentar alguns personagens que são sim fundamentais para que essa trama consiga continuar. E nós vamos acompanhando eles cada vez mais ao decorrer dos acontecimentos. E o filme ele vai dar um tempo de tela para cada um desses personagens, para eles se desenvolverem ali da melhor forma possível. Nessa história nós temos um homem que entra dentro de uma loja da Apple para fazer alguns reféns e conseguir negociar um valor altíssimo em criptomoeda, né, para que ele consiga fugir e deixar os reféns vivos. Porém acontece que quando ele entra nessa loja, um monte de gente consegue escapar. 4 pessoas se trancam ali em uma sala que é reservada apenas para funcionários e outras 40 pessoas se refugiam no andar de cima onde tem uma cafeteria. Então ele acaba fazendo apenas um refém, que é um homem que veio da Bulgária para trabalhar na Holanda, tinha perdido seus AirPods e foi lá comprar mais. Bom, como eu falei, o filme ele vai ganhar bastante força nesse aspecto de segmentar bem os seus núcleos, né, de contar a história ali através de pontos de vistas diferentes. Nós temos o da negociadora, que é a Lynn, nós temos também o próprio núcleo desse sequestrador, que ele pede para ser chamado de duplo A. Uma coisa que é importante de pontuar também é que ele está com diversos explosivos no seu corpo, né, então ele pode explodir aquele local ali e o quarteirão a qualquer momento, né. Nós também temos o núcleo dos policiais do lado de fora e o núcleo daquelas pessoas dentro daquela sala, né? O núcleo ele não vai muito para aquela cafeteria onde tem 40 pessoas, ele foca mais nessa sala onde tem 4 pessoas ali que estão confinadas, né? E isso dá basicamente o tom do filme, porque ele começa a escalonar a sua atenção cada vez mais, e o filme faz isso muito bem, porque começa com a gente vendo esse cara e pensando, ele é uma pessoa amadora ali, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, só que isso pode ser um agravante, né? Isso pode ser um agravante para esse aumento de tensão, porque por esse cara ser um amador e não saber o que está fazendo, ele é uma pessoa bem mais imprevisível, né? Ele é uma pessoa ali que, como ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele está apenas seguindo ali o instinto dele, pode ser que ele faça coisas que ele não gostaria de fazer, entende? Ele, coisas que um profissional numa situação dessa não faria. É que é complicado falar profissional dessa profissão, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? E isso vai realmente ser um ponto muito importante para escalonar cada vez mais a tensão desse filme. Eu confesso que sim, eu fiquei bem nervoso assistindo esse filme e ele me prendeu do começo até o fim, porque eu queria muito também entender o que aconteceria com cada um desses personagens que o filme desenvolve logo no começo ali, mostra pra gente no começo e vai desenvolvendo através dos núcleos ali, através de conversas e tudo mais. O filme também vai ensaiar ali, bem mais ou menos falar um pouco sobre a negligência do Estado com pessoas com problemas psicológicos. Nós vemos o filme ensaiando falar como o Estado ele precisa realmente fornecer ajuda para essas pessoas, né, que precisam de atenção, precisam de cuidados realmente psicológicos, cuidados médicos, e o Estado basicamente não faz muito por essas pessoas. Eu não quero me estender demais nesse ponto, até para não dar muitos spoilers, né, eu não quero entrar em muitos aspectos aqui para não dar spoilers para vocês que não assistiram o filme ainda, mas é algo sim que o filme ensaia falar sobre isso e também falar bastante sobre a crise financeira, né, ele fala bastante também sobre como as pessoas trabalham demais, não constroem nada, acabam ficando
realmente pessoas bem depressivas, pessoas bem melancólicas por conta disso. As pessoas trabalham dobrado e mesmo assim não conseguem construir nada, não conseguem comprar uma própria casa. É realmente um ensaio que o filme faz, mas ele não foca tanto nisso, ele não dá tanta ênfase nisso, até porque ele quer mais ser a parte do suspense, né? Ele quer fazer mais essa parte do suspense, e essa parte do suspense ele consegue fazer muito bem. Bom, essa parte sem spoilers foi bem rápida, né? Eu quero entrar agora mais na zona de spoilers, porque eu quero falar sobre alguns detalhes da trama. Eu peço que vocês que não assistiram o filme ainda, vão lá assistir, depois voltem aqui pra entender basicamente o resto da minha análise, né? O resto da minha crítica sobre o filme. Eu vou falar alguns aspectos mais pontuais do filme agora, não tanto gerais, né? Como eu fiz na parte sem spoilers. Peço que vão lá também pra ter as suas próprias opiniões. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, e assim eu entendo que vocês gostaram e trago cada vez mais conteúdos pra vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do canal. Comentem aí embaixo se vocês vão assistir o filme agora que viu essa parte sem spoilers, e pra aqueles que ficam, que não ligam pra spoilers ou que já assistiram o filme, vamos entrar agora na zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Eu vou tentar não ser muito repetitivo nessa zona de spoilers, né? Não abordar tantos aspectos que eu já falei na parte sem spoilers, né? Lógico, algumas coisas vão ser parecidas, mas eu vou tentar não ser muito repetitivo até pro vídeo não ficar tão chato, né? Bom, após ele conseguir pegar este cara como refém, nós vemos ali o início das negociações e como esse personagem, ele parece, na verdade, ser uma pessoa bem... um incel, né? Na verdade, não tem outra palavra pra isso, ele é um incel, né? A todo momento ele fica constantemente bravo com a Lin, né? Porque ele diz que ele pediu um negociador e não uma negociadora. Ele queria falar com o homem, porque o homem ele consegue prometer e cumprir, blá 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 blá. Então ele era um incel, né? Ele não queria falar com uma mulher, ele queria falar com um macho. Nós também vamos ver os esforços da DSI, que eu imagino que seja a unidade de elite da polícia da Holanda, né? O que me chama bastante atenção é que logo no início ele vai pegar aquele personagem que no final vai atropelar o Ammar e vai dar uma espécie de foco maior nele, né? Mostra ali um pouco sobre ele, mostra o núcleo dele e depois vai desenvolvendo melhor isso. Inclusive eu até pensei que esse personagem poderia morrer tentando salvar aquele refém ou morrer neste processo, porque mostrou a família dele, né? Mostrou que ele tinha filhos, tinha esposa, então era algo ali para aumentar a nossa atenção na hora que fosse acontecer alguma coisa, né? E se acontecesse alguma coisa com ele, a gente poderia ficar mais sentido ainda, porque a gente viu que ele tinha uma família, que ele tinha filhos e tudo mais. Eu achei que ele iria morrer, mas no final das contas ele não morre. No final das contas ele atropela o Ammar para salvar ali o refém, né? A cena da DSI entrando para salvar aqueles reféns ali na cafeteria é realmente uma cena muito legal, uma cena que eu gostei bastante. Eu gostei muito dos esforços do Mingus de ajudar a retirar aquelas pessoas, né? E o filme ele faz isso de uma forma bem interessante, né? Eu não sei se foi dessa forma na vida real, né? Porque como a gente sabe, os filmes que são inspirados em fatos, eles muitas vezes podem florear muito, pode colocar alguma coisa que não aconteceu daquele jeito e tudo mais, né? Até porque não é um documentário, é um filme, né? Uma ficção, ainda que seja inspirado em fatos. Mas ele pega ali um mapa ali, parece que é um mapa do Google Maps mesmo, e desenha a entrada ali, o percurso que a DSI deve fazer para conseguir salvar os reféns. Essa cena ela é realmente muito boa, porque a gente vê esses personagens dentro, esse personagem, né, no caso, dentro daquele lugar claustrofóbico, né, daquele lugar ali fechado, aquele espaço pequeno, e mesmo assim ele tá tentando ajudar as outras pessoas também que estão naquela loja, sabe? Então ele tira um pouco o foco de salvar ele, salvar a si mesmo, para tentar ajudar outra pessoa. Ele poderia simplesmente ficar esperando só a polícia entrar, mas não, ele decide ajudar a outra pessoa porque ele tinha o conhecimento de como fazer isso. Então eu gostei bastante dessa cena. E é muito bizarro como eles só precisaram entrar neste ponto por conta de uma influencer maluca que postou nas suas redes sociais que tinha pessoas sendo mantidas reféns ou pessoas presas ali na cafeteria. E o sequestrador, ele não sabia que tinham pessoas ali na cafeteria. Então se ele visse aquilo através do perfil dessa mulher, que era bem grande, né? Ele poderia ter ido tudo pro brejo, sabe? Porque ele poderia ter não um refém, mas sim 40 reféns. E aí já fica muito mais complicado realmente. E é muito legal quando o chefe ali, o cara que tá comandando aquela operação, liga pra aquela influencer e chama ela de mimada, de tosca, de escrota ali, xinga ela e fala pra ela tirar, senão ele vai prender ela. Realmente muito bom aí, porque a gente vê muitos casos isso, né? Tem muitas pessoas que extrapolam os limites simplesmente pelo engajamento, né? Faz coisa ali que estão ali beirando o crime, ou muitas vezes estão crime,
só pelo engajamento, e realmente é uma crítica bem pontual que o filme faz e bem válida, né? Nós vamos vendo as negociações, muita merda vai acontecendo, o Ammar vai pedindo pra falar com o homem, até que nós chegamos no final do filme, né? No qual eles saem para pegar a água ali, o refém e o Ammar, e aí o refém dá um drible nele, dá uma de Ronaldinho, consegue fugir, o Ammar vai tentar ir atrás dele para pegar o homem, só que aí ele acaba sendo atropelado por aquele agente do DSI, né? E aí no final do filme nós temos um letreiro ali, sempre tem nesses filmes que são baseados em fatos ou biografias, né? Também são baseados em fatos, mas enfim, nós temos esses letreiros, né, que falam um pouco sobre o que aconteceu após isso. Então fala que aquelas 4 pessoas que ficaram presas ali dentro daquela sala, elas ganharam medalhas de condecoração ali, de honra por terem passado por aquilo. Nós vemos também que o Ammar ele ficou gravemente ferido e morreu no dia seguinte. E este é um ponto muito interessante, porque nós vemos como a equipe que está controlando tudo aquilo ali, a equipe que tá tentando negociar com ele, que tá realmente gerenciando aquele processo, está realmente triste, né? Ficou bem triste com o resultado, porque por mais que o foco deles fosse salvar os reféns, e eles entendiam que pode ser que eles precisariam matar o Ammar para salvar os reféns, ainda não é o que eles queriam de fato. Esse não era o melhor cenário. O jeito como acabou não era o melhor cenário, de longe isso. Nós vemos ali ao longo do filme, através de alguns núcleos, e eles também se esforçavam bastante, principalmente a Lin e aqueles outros personagens que estavam nesse núcleo, que tá a Lin ali, que tá o cara que tá chefiando aquela operação, que eles estavam se esforçando para tirar o Ammar daquele local vivo também, para que ele tivesse a devida atenção médica e psiquiátrica que ele precisava, sabe? Então realmente eles ficam abalados por eles não terem conseguido cumprir com o seu dever de certa forma, sabe? Por mais que o dever, como eu já pontuei, era o dos reféns. Então eu acho isso uma reflexão bem válida. É quase como se o Estado entendesse que a culpa, no final das contas, daquilo acontecer foi dele, sabe? Porque o Ammar, ele foi negligenciado, sabe? Ele era filho de imigrantes. Eu nem imagino como que deve ser ruim para filhos de imigrantes. E assim, eu não tô passando pano pra ele. Ele tá errado, ele tinha que ser preso, tinha que apodrecer na cadeia, né? Lógico. Mas a gente tem que olhar para um contexto mais amplo, né? Então, ele foi negligenciado, ele tinha problemas psiquiátricos que foi constatado, e mesmo assim ele não teve os cuidados psicológicos que ele precisaria, que o Estado deveria fornecer, sabe? Então eu acho que o final do filme é realmente uma coisa bem fechada, né? Ele consegue se concluir perfeito na sua proposta. O filme ele consegue se fechar realmente de uma forma bem interessante, como eu já pontuei. Ele constrói muito bem essa tensão e esse suspense realmente são muito bem feitos, né? Mas ele também abre bastante brecha para reflexões, algumas boas reflexões, como essa que eu pontuei agora no final, sobre a ajuda psicológica que talvez, se o Ammar tivesse tido, não precisaria ter passado por tudo isso, né? Lógico, a gente não sabe as motivações dele, o filme ele não aborda o que ele fez antes, se ele fez muita merda antes. Ele fala que ele tinha sido preso, a gente não entende muito bem o motivo dele ser preso. Ele fala que foi por alguma injustiça, mas nós não sabemos o que de fato aconteceu, né? Enquanto eles estavam investigando ele ali, a mulher fala que ele foi preso, mas não era nada grave. Então pode ser que ele realmente não tenha feito coisas tão graves assim, mas foi realmente bem negligenciado, né? Então é uma reflexão que eu acho válida, né? Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme e também do vídeo. Então não esquece de comentar aí embaixo pra gente trocar essa ideia maneirinha, né? Também não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, que assim vocês não perdem nenhum conteúdo, e deixando um like, vocês mostram que vocês gostaram do vídeo, e assim eu trago cada vez mais vídeos sobre os principais lançamentos da semana. E inclusive tem um vídeo aí sobre a série da semana da Netflix, uma série sueca chamada O Domo de Vidro, que começa muito bem, depois ela não termina tão bem, mas é um bom mistério. Então eu aconselho que vocês vejam o vídeo, eu vou estar deixando um card aí pra vocês. Não esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais, porque lá tem conteúdos maravilhosos, conteúdos bem legais lá, principalmente no Instagram. Agora eu tô postando algumas notícias diárias lá, realmente são textos bem pequenos ali, só pra vocês ficarem informados sobre algumas notícias que eu acho pertinente, né? Queria agradecer a vocês que ficaram até agora, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!